Bem-vindos a mais um episódio do Speakcast, o podcast do grupo Speak and Lead. O meu nome é Madalena e hoje estou aqui com a Eliana para falarmos um bocadinho sobre falar em público e os seus desafios. Eliana, o que nós ouvimos mais dos nossos formandos é: eu vou ter uma apresentação, mas eu não consigo falar em público, eu estou super nervoso, eu vou bloquear, não consigo fazer esta apresentação. Como é que nós controlamos isto? Então, primeiro começamos pelo controlar. Nós temos muito esta ideia de que podemos e devemos controlar o nervosismo. A questão é que nós temos que olhar para o nervosismo como algo que é natural. A definição de nervosismo é uma reação que o nosso corpo tem a um estímulo, é sinal que nos preocupamos. E nós muitas vezes assumimos só como algo que é mau. Porquê? Porque o nervosismo muitas vezes pode ser incapacitante, pode ser limitador. E essa é muitas vezes a questão. Então transformar logo aqui um bocadinho este pensamento de controlar o nervosismo para domar o nervosismo. A ideia aqui, aquilo que nós passamos muito e faço sempre questão de explicar logo isto, também para gerirmos aqui um bocadinho as expectativas, é que ele não vai desaparecer. Ainda hoje, se for preciso, e coloco-me numa situação um bocadinho mais desafiante, também eu próprio sinto nervos. A questão é, temos consciência que isso está a acontecer e percebemos como é que o nosso corpo também pode reagir e como é que eu posso regular um pouco mais isto. Há uma frase que eu gosto sempre bastante, que até a Mark Twain fala disto, e eu passo muitas vezes isto na formação, que é: só existem dois tipos de oradores no mundo, os nervosos e os mentirosos. A diferença é muito esta: quando alguém diz "ai, tens mesmo jeito para falar em público, estás tão à vontade, tão descontraída", a realidade é que segundos antes, ou até mesmo minutos antes, estamos a sentir nervos. Só que eles não vão passar para a nossa audiência. Há certas pessoas que não são tão limitantes. Isto está muito relacionado também com as oportunidades que vamos tendo ao longo da nossa vida. E a preparação também veio muito disso. Quando estou pequenina, quando estou na escola, toda a gente se lembra da primeira apresentação em que vamos lá para a frente, e agora estou aqui a falar dos reis de Portugal. E estamos ali um bocadinho constrangidos. Sim, muito agarrados ao papel, Agora, pronto, na altura em que nós estávamos na escola primária não, mas agora se calhar, não sei se eles já têm suporte digital ou não. Exato, agora mas muito agarrados ao papel, muito a ler o PowerPoint, ali... Muito não a olhar para muitas pessoas, mais ali para a professora e volta e meia... E desvio o olhar, e eu estou a olhar para o fundo da sala. E depois tínhamos sempre alguém na turma em que a professora perguntava: quem é que é ser o primeiro a apresentar? Eu vou, não é? Exatamente. Eu quero já ficar despachada. E nós assumíamos muito que era uma pessoa muito carismática, muito extrovertida, e às vezes nós confundimos muito esta questão dos nervos com a personalidade. Exatamente. Não é porque eu sou uma pessoa mais reservada ou mais tímida que eu não possa conseguir falar em público. Se calhar não vou ter o mesmo nível de energia, se calhar não vou falar da mesma maneira que uma pessoa que é mais extrovertida. Mas é possível. E também, e os estudos dizem, nós temos muito isto nas nossas formações e com os nossos formandos, pessoas que não têm tanta oportunidade ao longo da sua vida, ou seja, que não estavam habituadas a fazer muitas apresentações, ou que seriam mais aquele aluno que se fica mais ao canto da sala, ou não faziam muitas peças de teatro para a família, para a escola, ou seja, não há muito esta oportunidade de exposição. Não significa que não cheguem ao final das formações e de repente, olha, consigo falar para esta gente toda. Olha, consigo estar no trabalho e fazer uma apresentação, ainda que eu seja uma pessoa reservada e mais tímida. Sim, e que vou continuar a sentir nervos, porque o que eu sinto às vezes é que vêm ter connosco, muito pronto para o nosso curso de falar em público especificamente, e vêm à procura de eu preciso decorar isto. Exatamente. Como se estar nervoso fosse uma doença. Sim. E não é, como estavas a dizer, é um estado natural e que faz parte e que acho que todos nós sentimos, ou se vamos falar para uma plateia maior do que não é habitual, claro. Ou acontece muito também em gravações, mas já lá vamos. Mas é isso, acho que é mostrar e percebermos que não é um problema que eu tenho que curar. Sim. É uma situação que eu preciso de aprender a gerir. E começa muito com essa mudança de mindset.
E é sempre interessante e importante também investirmos isso em nós, e se for algo que realmente queiramos melhorar, não é? E nós temos noção que, porque há quem seja reservado e tímido ou extrovertido e mais à vontade, e mesmo assim eu escolho não querer saber falar. Sim, não querem envolver. Não querem envolver, e isso é tudo válido. Mas nós vivemos um bocadinho em sociedade, um bocadinho grande, não é? Portanto, a comunicação é base de tudo das nossas vidas, não é? Saber comunicar. E às vezes não é, e nós falamos, às vezes associamos muito falar em público para uma grande audiência. Muita gente, exato. E às vezes não é só isso, às vezes não é preciso só isso. Às vezes estas pequenas técnicas e estratégias que nós passamos é para uma simples reunião, é para uma simples apresentação. Às vezes mesmo para conseguir também defender um bocadinho mais os meus pontos de vista num jantar e não acharem que sou mais ingênua ou mais nervosinha porque gaguejo muito, não é? Porque e agora sim, fico estamos muito ali assim, muito não é? travados, com muitas bengalas verbais. Sim. Isso é muito interessante porque é isso, nós pensamos, acho que é logo imediato do falar em público, ok, eu estou num palco e estou a falar para muita gente, mas não é isso. Muitas vezes agora até temos uma situação que é recorrente, tanto nas nossas formações, como até reuniões de equipa, como estavas a falar, em que a nossa audiência nem está ali connosco. Está numa videochamada, está do outro lado de uma câmara e nós também temos que fazer essa gestão, porque o nervosismo também existe aí, as pessoas também nos estão a ouvir e às vezes aí até temos se calhar mais entraves e bloqueios, não sei se faz sentido. Sim, faz todo o sentido. Do que quando estamos presencialmente com as pessoas. Aquilo que eu sinto muito, e isto é muito partilha dentro das próprias formações, depende muito da pessoa. Por norma, quem se identifica sendo um bocadinho mais introvertido e com altos picos de nervosismo, até se sente mais confortável numa videochamada. Porque não tem a questão da exposição física, não é? Eu estou aqui no meu quadradinho e ninguém vê se eu estou a tremer, se eu estou com muitos tiques ou se realmente eu estou a ler. Pois, conseguimos esconder um bocadinho mais os tiques. Acho que depende muito, mas também acontece quem é altamente energético e também extrovertido e ainda assim sente nervos, não é? Porque há muito aqui esta associação, é quase que falacioso. Era o que falávamos há pouco, que não tem nada a ver com a personalidade. Não tem nada a ver com a personalidade, sentem na mesma nervos e que depois sentem picos mais até elevados de nervosismo quando estão com uma câmara. Porque lidam muito melhor com o presencial, em que têm uma dinâmica mais próxima de empatia com as pessoas do que estando num formato muito mais digital. E é verdade que nós com a pandemia, já se passou bastante tempo, mas ficou muita coisa, sim. Parece que ainda que não. A questão do digital foi aqui o boom, não é? As pessoas tiveram que se adaptar, de repente estamos todos a fazer reuniões online e houve muita coisa que ficou. E ninguém se lembrou, e agora como é que eu faço isto? E agora como é que eu dou uma formação também online para uma palestra para não sei quantas pessoas? Agora como é que eu vou gerir toda uma reunião? Ou como chegou a acontecer, vários casos de tribunais que... Sim, tiveram que ser resolvidos online. E isto, a minha postura, e pegando aqui por exemplo no exemplo do tribunal, em termos de um advogado, seguindo a advocacia e tudo mais, toda a sua postura, a forma como fala em público, traz muito para o próprio caso. E isto é muito presencial, como é que eu agora me adapto num formato online? Ninguém pensou que esta adaptação tem que existir. Sim. Temos que nos adaptar sempre aos contextos e sempre às pessoas. E por isso é que é importante, sempre que nós temos uma situação de falar em público, grande parte da preparação, nós associamos sempre a preparar a minha apresentação, vou já virar-me para o meu PowerPoint, vou já virar-me para o meu caso. E vem muito antes do que isso. Uma boa preparação de um bom public speaking, de saber falar em público, começa mesmo pelas próprias das condições. E sim. Isso ajuda... Onde é que eu vou estar? Para quem é que eu vou falar? Exatamente. Que meios é que eu vou ter à minha disposição? Que tipo de audiência que eu vou ter? Não é? Mesmo que seja num contexto profissional, vai lá estar presente o CEO? É só para o meu chefe? É só para a minha equipa? Quem é que é aqui a minha audiência privilegiada? Não é? Os meus VIPs, digamos assim. Se eu vou falar para um grande auditório,
quem é que são as pessoas que vão lá estar, vou ter pessoas da minha área, isto serve para curiosidades para quem não sabe nada. É importante eu saber isto, porque começamos aqui a gerir o pico de nervos, porque se eu sei que vai lá estar um CEO, se eu sei que vai lá estar alguém muito importante, algum tipo de VIP, ficamos logo ali. vou logo ficar aqui mais nervoso. Se eu souber isto em antemão, parecendo que não, eu já começo a preparar o meu próprio corpo. Eu costumo muitas vezes dizer que o nosso cérebro controla o nosso corpo, mas o nosso corpo influencia o cérebro. Então, eu para poder gerir tudo aquilo que o meu corpo está a passar à minha audiência, eu também tenho que preparar este lado racional um bocadinho e esquematizar isto mesmo. Então, saber e ter planos B e às vezes C, se for preciso. Portanto, vamos falar com um micro assim de lapela e depois não funciona. Olha, afinal vais ter que falar com um micro. Sim, assim, ficas logo com uma das mãos que não se pode mexer. Tal e qual. Portanto, se eu preciso de saber fazer perguntas, não ter medo de fazer estas perguntas. Se é numa sala, se eu quiser projetar, posso projetar. Se eu não quiser, posso. Como é que são as mesas? Como é que vai estar a disposição da sala? O auditório? Qual é o tamanho do palco? Tudo isto é extremamente importante para eu começar a preparar. Não é só saber preparar uma boa apresentação, não é só eu saber trabalhar a minha linguagem não verbal. Public speaking é muito mais do que isso. Sim, porque também não funciona se eu vier para aqui, e isto acontece nas nossas formações individuais, que as pessoas vêm com esta ideia de eu vou ter esta apresentação do trabalho, então eu venho aqui ter com vocês com a minha apresentação e vocês ajudam-me a saber fazer esta apresentação em específico. E eu treinei isto, era um bocadinho como na escola, que nós estudávamos para aquele teste. Sim. E aquilo só servia para aquele teste. E o teste passava, nós esquecíamos tudo. Aqui não pode ser assim, nós não podemos especificamente estar a trabalhar só aquela apresentação, porque depois na semana seguinte vem outra e nós já não conseguimos fazer. O que nós fazemos muito com as formações individuais, a base é a pessoa vem com uma coisa muito específica, obviamente, e nós ajustamos e trabalhamos isto que é a especificidade. Mas passamos já as bases e as técnicas para que no futuro se recorde de tudo isto. Porque tudo o que é comunicacional e comportamental tem que ser treinado, tem que haver repetição. Caso contrário, eu venho sempre parar à minha zona de conforto. E a minha zona de conforto é a minha zona de segurança. Sim. Ninguém gosta de se sentir vulnerável. O ser humano odeia sentir-se vulnerável, odeia sentir-se exposto. Nós sabemos que traz muitas mais vantagens, obviamente, claro, mas é uma sensação de desconforto. E os nervos é muito isto. Nós às vezes achamos que tenho que sentir-me confiante, eu não tenho confiança em mim. Mas onde é que vem a questão da confiança? Porquê é que eu tenho que me sentir confiante para apresentar? Porquê é que nós olhamos para alguém e dizemos cheio de confiança, ali toda sorridente, carismática, sabe tudo, sabe responder, com um bom jogo de cintura, como se costuma muitas vezes dizer. Mas a verdade é que existe aqui uma dicotomia entre conforto e desconforto. Eu, para me sentir confiante, eu tenho que estar confortável. Quando eu estou desconfortável, então eu aí sinto muito mais nervosa e os meus nervos aí sim vão-me limitar. Sim, e até começam-se a notar também para... Pronto, a nossa audiência começa a ver que estamos nervosos. Curioso teres falado da confiança, era mesmo para onde eu ia a seguir, que era perguntar como é que nós fazemos para nos sentirmos mais confiantes em determinada situação em que existem várias técnicas e eu por norma nas minhas formações eu passo sempre todas as técnicas e havendo sempre uma coisa mais específica aí desenvolvemos, mas eu passo sempre todas e digo sempre que há aqui uma base, há aqui uma estrutura e consoante a situação podemos escolher e desenvolver um bocadinho mais uma. E a ideia aqui é a questão de estarmos confiantes, eu tenho que, lá está, aquilo que eu disse há pouco do corpo, não é? Eu tenho que preparar o meu corpo para isso. E começa muito na linguagem não verbal, sem dúvida alguma, mas depois também existem outros tipos de técnicas num contexto mais mental, para nos ajudar nesse sentido. Como todos nós sofremos de ruído mental, a nossa cabeça está sempre a mil, não é? Nós não conseguimos só existir. Sim, e foge muitas vezes. Foge, não é? Estou aqui e de repente, olha... Sim, quero jantar. Quero jantar, não é? E de repente, uma porta branca. O que é que... tenho que ir comprar leite. Sim. E estou numa conversa. Isto é tudo feito assim em microsegundos e bastante rápido e o nosso cérebro funciona muito assim. Nós temos é que redirecionar. E o problema às vezes é que antes da apresentação isto está a mil.
E aquilo muitas vezes nós nos focamos é ok, tenho que falar disto, não posso esquecer disto, não posso esquecer isto. E isto não ajuda em nada. Se eu tiver um bom tempo de preparação, tempo de qualidade de preparação, não é? Saber estruturar uma boa mensagem e tudo mais, eu não preciso desse momento de fazer isto. Se eu faço isso, estou a pôr em causa já a minha confiança. Sim. Eu confio naquilo que eu vou dizer ou não? Não confio. Eu estou a fazer este checklist mental. Eu preciso de fazer. Então, se eu tiver boa preparação, 10 a 15 minutos antes, eu não preciso de estar nisto. Eu só preciso de acalmar um bocadinho este ruído mental, este pico que tenho. E as pessoas sentem os nervos de diferentes maneiras, ok? Há pessoas que ficam com vontade de vomitar, há pessoas que ficam com muita sede, há pessoas que ficam com muito calor, há pessoas que ficam com muito frio, há pessoas que ficam a tremer imenso, há pessoas que transpiram, há pessoas que têm um ritmo cardíaco aqui a bombar, portanto, cada pessoa sente nervosismo de maneira diferente. E aqui eu digo sempre que o primeiro passo é reconhecer, somatizar um bocadinho isto e reconhecer estas sensações físicas. Para quê? Para no momento eu conseguir preparar-me para ficar mais confiante. E a confiança não vem no momento do palco. A confiança começa-se a trabalhar antes. Okay? Fala-se muito de posições de poder versus posições de conforto. As posições de poder ajudam bastante e há um filme, o Lobo de Wall Street, do Leonardo DiCaprio, mostra muito isto, altamente nervoso numa das cenas, e a primeira coisa que ele faz para mostrar confiança perante a sua equipa é abrir os braços e dizer que vai correr-se bem, eu sou muito bom e tudo mais. Isto é a posição, é uma das posições de poder, não é? A posição de Cristo Rei. Só que é um bocado esquisito, não é? Eu estar à espera e de repente estás com os braços abertos e a esteira. Então nós falamos muito de posições de conforto. Quanto mais confortável eu deixar o meu corpo, mais rapidamente eu começo a estimular esta sensação de confiança. Então, se eu estiver sentado, e costumo muitas vezes dizer isto, porque as pessoas a maior parte das vezes estão sentadas, começamos muito com as nossas pernas, a posição das nossas pernas, porque a nossa energia começa cá em baixo, vem de baixo para cima. A questão da respiração, portanto, ter uma respiração consciente, não é respirar por respirar, não é suspirar, também como eu costumo dizer. Ou até suster a respiração. Ou suster a respiração. Eu acho que é uma coisa que me acontece muito, que é quando bloqueio, eu esqueço-me que tenho que respirar. Um lado que nós nunca pensamos sobre ele, não é? Sim. E nesse momento é tipo, como é que se respira? Eu não sei, esqueci-me. Sim. Então, mas é nesse momento que tem que vir, por isso é que se chama respiração consciente, não é? Portanto, a questão da inspiração, o tempo que eu inspiro, como é que eu expiro, o tempo mesmo, é muito importante porque nos permite oxigenar o nosso cérebro, okay? Até mesmo em termos de fluxo sanguíneo, ajuda bastante. A questão de beber água, coisa mais simples do mundo. Se eu sou uma pessoa que transpiro muito quando fico nervosa, eu tenho que regular a minha temperatura do corpo, não é? E nós esquecemos de beber água e é super importante. A ideia de começarmos a ficar um bocadinho mais confiantes é deixarmos mais confortáveis. Ajuda muito, às vezes, falar com outra pessoa, ligar a alguém, só porque sim. Às vezes só para, além que ajuda muito a preparar a nossa voz, para não chegarmos lá à frente e... aquele arranque. Ou de repente estou a falar e a voz perde-se. Há pessoas que com os nervos ficam completamente sem voz. E então preparar a voz, falar com alguém, por exemplo, se não puder ligar alguém, se for uma questão de um congresso ou de uma conferência, um colega que esteja lá, alguém da organização, ir dirigir-me, por exemplo, ouvir música, por exemplo. Mexer no telemóvel não é socialmente aceito, mas se não houver problema no sítio onde eu estiver, distrair um bocadinho daquele momento faz toda a diferença. Rabiscos, desenhar. Uma vez tive um formando que me disse uma coisa muito engraçada que eu gostei imenso, que foi Eliana, experimentei aquilo que tu me disseste e curiosamente, sabes o que é que eu pus-me a fazer? E eu perguntei, o que é que puseste a fazer? Ele assim, pus-me a fazer a lista de compras que a minha mulher pediu. E eu, ele juro-te, comecei a ficar tão nervoso, pensei, não, vou buscar o papel, ok, o que ela me disse que eu precisava? Comecei a ficar tão concentrado na lista de compras, e eu assim, olha, adorei, a lista de compras também serve, gostei imenso. Portanto, há várias coisas que se podem fazer. Mas isto é engraçado, porque tal como esse formando, nós depois começamos a criar as nossas próprias estratégias e a ver o que é que resulta para nós e o que não resulta. É muito giro. Eu também gosto muito da técnica da caneta. Para pessoas altamente nervosas e com muitos tiques, a ideia é não termos obviamente nada nas mãos, mas nem sempre toda a gente consegue logo chegar para esse nível. Então, às vezes, uma caneta, um pointer, alguma coisa na mão,
assegurar, a pessoa consegue canalizar ali toda a energia e parece que fica assim mais confiante, até porque nós temos sempre uma associação em relação à caneta que é muito profissional, muito, não é uma coisa muito mais séria. Pronto, muito... aqui para anotar o que for preciso. Sim. E às vezes também resulta muito bem. Portanto, eu diria que quando se pensa em estarmos altamente confiantes, nós temos que pensar que nós temos é que estar confortáveis, não é? Então, estar confortável, respirar, a questão da respiração consciente. Eu para estar confortável também tenho que ter conhecimento, portanto convém estudarmos o que é que vamos falar, não é? Isto parece que é um bocadinho óbvio, mas se eu não souber do que é que eu vou falar, com o tema. Se eu não estou à vontade com o tema, se eu não souber do que é que eu vou falar, então é normal que quando eu for fazer a minha apresentação eu vou estar super nervoso, não é? Claro. Portanto, aí é o mais simples e é para onde se começa, é estudar e saber do que é que eu estou a falar. E o resto vem com esta técnica, com esta preparação. Também ajuda o treinar, ou seja, treinar a própria da apresentação, sendo que aqui o treinar nós recomendamos sempre que haja feedback. Todos nós temos a mania de nos treinar em frente a um espelho. Sim. Todos nós passamos. Eu ia perguntar, como é que nós treinamos então? Sim, nós fazemos muito isto, né? Às vezes vou para o espelho e estou... Ok, corre bem. E como é que eu sei que isso está a correr bem? Certo. Não há ninguém no espelho que nos responda. Aquilo que eu estou a fazer, na verdade, é um checklist de conteúdo, mais uma vez. Eu não estou a treinar uma apresentação. Eu estou a garantir que eu não me esqueço do que é que eu tenho que falar. E que não vou falhar nenhum. E isto é um problema também. Nós temos uma tendência para memorizar tudo. Se me falha uma palavra, então de repente, bolas. Também é uma questão que nos trazem muito, de como é que eu garanto que não me esqueço de nada. Sim. Eu tenho que falar sobre estas 10 coisas, eu decorei estes 10 temas, ou tópicos. Sabes, eu diria que o problema é muito esse, é o decorar. Se nós percebermos o que é que estamos a falar, se eu perceber a mensagem, se eu perceber qual é que é o meu objetivo, se eu definir isso, o que é que eu quero que no final da minha reunião, da minha apresentação, quero que eles saibam. O que é que eu quero, resumidamente? Se eu dominar isto, então se eu não disser a palavra X, se eu disser Y, e eles percebem, está tudo bem. E isto é uma coisa que nos ensinam desde pequeninos na escola, que é memorizar a matéria para o teste, a decorar para a apresentação. Pois era o que falávamos há pouco, o teste acaba e foi-se, não é? Foi. E por isso é que se calhar 30 anos depois vem o filho e diz: olha, como é que isto se faz? Já não lembro. Agora tenho que ir estudar contigo. Quando nós dizemos, eu tenho que saber do que é que estou a falar, eu tenho que estudar, é realmente dominar o conhecimento, não é memorizar. Até porque quanto mais eu memorizar, mais possíveis brancas e paralisações eu posso ter quando estou a apresentar. Claro, era o que estavas a dizer, falha-me uma palavra e eu já não sei para onde é que vou e de repente acho, correu-me tudo mal, ou de repente estou a gaguejar à frente de 50 pessoas. Portanto, o objetivo aqui é, eu leio, eu estudo e eu percebo o que é que ali está. Eu tinha muito isto na escola, eu tinha muita dificuldade a memorizar as coisas e ainda hoje tenho. Eu tinha que perceber o porquê, tinha que perceber o que é que isto quer dizer, para que eu depois possa resolver e fazer as coisas à minha maneira. E falar em público também é muito isto. Portanto, o treinar, a forma como nós treinamos, eu tenho que treinar a apresentação. E quando eu digo apresentação é a minha postura, a minha voz, se eu tiver a possibilidade de ir ao local, melhor ainda, né? Porque já estou a treinar no espaço, é treinar de facto a matéria, o conteúdo. E eu recomendo sempre, ou as pessoas gravarem-se, ajuda bastante. E sim, se não tivermos ninguém. Se não tiver ninguém, ou tendo alguém, lá está. Agora depois às vezes dizem assim, mas Eliana, não me sinto confortável em estar a fazer a apresentação para a minha esposa, ou para um colega, sinto-me esquisito, parece que, não é? Depois vão-me dizer, sim, correu tudo bem, e não me ajudou em nada. E a primeira coisa que eu digo é, primeiro, saber escolher a pessoa. Claro. Mas não podemos ir para uma pessoa que já sabemos que vai dizer sim, estiveste bem e fica por aí. Não faz mais comentários. A questão do feedback, eu tenho que valorizar as coisas boas que sei que faço e sei que fiz para as manter, mas também tenho que ter noção do que é que eu posso melhorar. Se eu escolher alguém, é importante saber quem escolho e também fazer as perguntas certas. Não posso perguntar, então, correu bem? Depois. Não é? Tenho que também saber fazer as perguntas certas em relação à apresentação. E se for alguém então que não perceba do assunto,
até acaba por ser mais interessante, porque se aquilo que eu disser a pessoa reter alguma informação, significa que a forma como eu passei a mensagem foi eficaz. Não havendo essa possibilidade, a gravação é sempre uma boa opção. Sendo que eu dou sempre esta dica, tem que ter cuidado com a gravação. Porque nós temos uma tendência para sermos um bocadinho naturalmente pessimistas. Então, se eu vou ver a minha gravação, vou odiar tudo. Sim, vou ver não gosto de me ver, não gosto de me ouvir. Não gosto da minha voz, não gosto de me ver. Ai, o meu cabelo estava assim, ai, isto não fez sentido aquilo que eu disse. Estamos emocionalmente ativos. Se eu faço a gravação e tenho a tendência de ver logo a seguir, não é bom. Vou estar emocionalmente ativa e vou estar altamente focada em todas as coisas más que eu sinto ou acho que fiz. Então o ideal é esperar. Aí acalmar um bocadinho o coração e a ansiedade. Depende do tempo, obviamente que nós também temos. Isto é importante ter isto em consideração, ou seja, se a apresentação é para a semana, se calhar tem um bocadinho mais tempo. Se é para amanhã, se calhar não tem tanto tempo. Mas aí implica também ter mais organização, isso já era todo um outro tema. É todo outro tema que podemos falar no outro dia. Falar no podcast. Mas a gravação eu recomendo sempre esperar pelo menos ali 2, 3 horas, se não conseguirem, vai, 1 horinha é suficiente, depende também muito do estado emocional da pessoa e como é que ela é. E se possível, gravarmos pelo menos em 3 momentos diferentes. Porque a nossa carga emocional, o nosso stress, o nosso dia-a-dia tem muito impacto. Então se eu... E a própria da nossa energia, não é? Se eu se calhar fizer uma gravação destas à noite, ao final do dia, depois de um trabalho, do dia inteiro de trabalho, se calhar vou ter um determinado nível de energia. Ou então se calhar se conseguir numa folga ou num momento a meio do dia preparar isto, vou ter outro. E se possível comparar os 3. Este é o ideal. E aquilo que eu recomendo sempre, assim aos formandos, é façam mesmo uma lista. Ou seja, pontos bons, pontos fortes e pontos a melhorar. E validem isto entre, se conseguirem fazer mais do que uma gravação, pelo menos as 3, não é? E verificarem se houve evolução. Porque a ideia é muito esta, não é? É eu não mudar aquilo que estou a fazer bem, está a correr bem, é para manter, mas perceber se houve alguma evolução naquilo que eu posso melhorar. E costuma resultar muito bem. Pelo menos. Excelente. Sim. Eu gravo alguns vídeos para a Marketing Analyst, para uma das nossas marcas, e eu noto muito, agora pronto, é assim, com o tempo também, eu acho que o tempo também ajuda e a prática, claro que sim. E é o que te estava a dizer há bocado, de vamos tendo essas estratégias para nós e sabendo o que resulta connosco e controlamos dessa forma. Mas eu dou por mim imensas vezes a fazer caretas. Eu estou sempre a fazer caretas, eu não sei como é que eu... A expressão facial. Sim, não consigo... Eu não acho que seja uma pessoa particularmente muito expressiva, nem nada do género, mas eu dou por mim a fazer imensas caretas quando estou nas gravações. Há alguma técnica específica para aproveitar aqui para tirar dicas para mim? Não há milagres. Primeiro acho que a consciencialização é muito importante, não é? Termos noção que a expressão facial está a vir ao de cima. O que eu costumo dizer muitas vezes é treinar os músculos. Porque há pessoas que são um bocadinho mais livre-abertos, não é? E há outras que não são tão expressivas ou quase nem sequer têm expressão e acaba por ser um bocadinho mais até apática. Sim, que às vezes até parece que estamos zangados. Muito rígidos, não é? Está muito relacionado com os músculos. Nós esquecemos muitas vezes desta linha. É tudo muito bonito, vai tudo para o ginásio treinar. Só a gente esquece desta parte que também está cheia de músculos, parecendo que não. E é muito importante quando estamos a gravar um vídeo, quando estamos a fazer uma apresentação, quando estamos assim, one-to-one, não é? Porque até posso estar a ser super expressiva sem ter noção que estou a ser expressiva. Depende muito do núcleo e depende muito do meio, do à vontade também que temos com as nossas pessoas, porque há quem já nos saiba ler e que não leve isso a mal, não é? E há quem ache estranho de repente qualquer coisa que eu diga a pessoa franze a sobrancelha ou vira a cara. Então, uma das técnicas que eu digo sempre é o relaxamento dos músculos da cara, principalmente a zona do maxilar, que acabam sempre por estar muito tensos. Eu recomendo sempre uma maçã, comer uma maçã, por exemplo, ou não gostei de maçãs e não sendo tão saudável, não tenho uma maçã à mão, às vezes uma pastilha também é o suficiente. E depois deitar fora. Para libertar aqui um bocadinho esta zona. É, porque o que acontece, e às vezes até há pessoas que sofrem depois até muito bruxismo e rangimentos à noite, e está muito relacionado com esta tensão do maxilar que nós criamos.
Até porque há pessoas que têm muito o tique de morder os maxilares quando estão mais desconfortáveis ou nervosas. Sim. É igual. Porquê que eu digo que esta zona acaba por ter impacto nas nossas expressões faciais? Porque tudo isto, até aqui, está tudo interligado. E não é à toa que muitas vezes estamos sempre, ai, dá-me tanto os ombros, dá-me tanto os ombros. Há toda uma carga emocional, porque é tensão muscular e as emoções funcionam muito assim. Há toda uma tensão muscular que vem toda para aqui. Então o corpo arranja sempre forma, o nosso corpo é muito interessante, arranja sempre forma de nós libertarmos energia. E às vezes vem na cara. Resulta muito bem treinarmos o sorriso. Ok. Também. Antes, também não parecemos maluquinhos a sorrir, não é? Porque há coisas que aí exagero. Mas há 2 momentos-chave que fazem toda a diferença. Que é antes de começarmos, e eu sorrio, e no final eu volto a sorrir. É quase como uma sensação de full circle, de sorrisos, que parecendo que não criam relaxamento. Mais uma vez, a caneta aqui também pode ajudar para quem tem mais dificuldades. Porque eu só tenho que orientar o meu corpo a libertar energia por outro lado. Se estiver a fazer força na caneta, ninguém vê, ninguém nota, não estou a fazer força na minha cara, não estou a franzir, não estou a levantar as sobrancelhas, não estou a morder os lábios, não estou a morder os maxilares. E a ideia é só nós direcionarmos a nossa energia, porque é só isso que o corpo está a pedir. Como estamos a ter elevados picos de cortisol e de adrenalina, isto precisa de ser... Tem que sair. Tem que sair de alguma maneira. Então, se nós não tivermos consciência que isso está a acontecer, temos que trabalhar isso. E aí o feedback ajuda bastante. Eu cresci a ouvir que as minhas sobrancelhas estavam sempre cá em cima. E que isso iria fazer rugas sempre e confere. Mas é ganhar essa consciência, não é? Que isso está a acontecer. E a linguagem não verbal é muito isto, porque a linguagem não verbal é algo que é inconsciente. Okay? Nós não estamos a pensar se tenho aqui as mãos, tenho aqui, se olha para ali ou não. Mas quando nós falamos sobre ela veio ao de cima e em microsegundos eu percebo isto. Não é? Então se alguém me diz alguma coisa e eu faço isto, eu rapidamente, em microsegundos, apercebo-me e canalizo para o outro lado. De forma a baixar as sobrancelhas para não ser mal interpretado, não sei se é esquisito estar a fazer caretas estranhas, não é? Enquanto estou a falar. Portanto, não há uma solução, não há uma solução mágica. Milagre mágico. Há sim arranjarmos estratégias para pegar naquilo que está a acontecer na nossa cara e direcionar para outra parte do nosso corpo. A boa notícia é que se for uma gravação eu posso ver. Sim, não é? e posso repetir. E posso repetir. Se for em formato de apresentação, a falar para uma audiência, eu tenho que ter isto preparado antes. E isto é muito aquilo que nós fazemos também nas nossas formações. As nossas formações têm sempre feedback. E feedback individualizado e personalizado. Por causa disto mesmo, que é para haver aqui um momento, e o corpo humano e o ser humano, corpo humano, mas nós só aprendemos por repetição. Então, a repetir e a treinar e, ok, isto agora foi bom, ok, isto agora temos que melhorar, ok, atenção aos olhos, né? Ou à sobrancelha, ou ao sorriso, atenção à voz, agora atenção às mãos e agora repete, agora quero dar mais foco a isto, agora repete, é muito mais eficaz do que eu estar em frente ao espelho. Então agora aqui para resumirmos um bocadinho tudo o que tivemos a falar, um género de um passo a passo do que é que nós temos que ter em conta para falar bem em público. Então, olha, muito resumidamente, é importante a preparação, treinarmos, termos consciência da nossa postura, da nossa linguagem não verbal, não é? A questão do feedback e respirar. Está tudo bem, não é o fim do mundo. E que também podem aprender mais coisas connosco nas nossas formações. Temos mais dicas e coisas para dar às pessoas. É verdade, e convidamos-vos a todos a seguirem as nossas redes sociais, que também vamos sempre postando algumas dicas por lá e, claro, inscreverem-se nos nossos cursos e aqui um destaque especial para o curso de Falar em Público. E é isso. Obrigada por ouvirem e vemo-nos no próximo episódio.